aleluias, aleluias. Evangelista Luiz é meu nome. Mais uma vez estamos aqui conectados convosco para levarmos a ti assim as boas novas de grande salvação, que é para todo o povo. Oh, aleluia, que o shalom de Deus seja com vocês, que o shalom de Deus seja convosco. Essa foi a ordem de Jesus para os seus discípulos. Quando chegardes a um lugar, dizei: paz esteja neste lugar. Paz esteja nesse lugar. Essa era a ordenança de Jesus. Que a paz de Deus seja contigo, que a paz de Deus seja com tua família, que a paz de Deus seja com tudo aquilo que você faz. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Eu quero partilhar uma palavra de Deus contigo, que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Eu lerei a partir do versículo 1, na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Sim, essa é a versão que eu vou utilizar para ministrar a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus que eu vou pregar a você hoje está subordinada ao tema trabalhando pelo propósito. Trabalhando pelo propósito. O que é o propósito? Propósito é a razão da nossa existência. Propósito é a razão daquilo que nos define como seres humanos. Um homem que não conhece o seu propósito é um homem que simplesmente está a viver, mas não sabe qual é o papel da sua existência. Quando você conhece o teu propósito, você descobre a razão da tua existência. Por que Deus me criou? Por que Deus me fez? Então você vai observar que todas as coisas que Deus faz têm uma finalidade, tem um propósito. Observe no mundo, por exemplo. Se você observar no mundo, os homens hoje estão a fabricar várias coisas. Por exemplo, o homem faz um avião. Com qual propósito foi feito o avião? Tem a função de voar. Com qual propósito foi feito o fogão? O fogão foi feito com o propósito de quê? De ajudar o homem na preparação de suas refeições diárias. Então tudo quanto existe tem uma razão de existência, tem um propósito. Sim, mas eu hoje quero falar de que nós precisamos trabalhar pelo propósito. Sim, eu quero ler o texto bíblico que está no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz assim: e ele me disse: levante-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. No mesmo instante em que ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E escutei o que ele dizia. Filho do homem, disse ele, eu mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel, esta nação desobediente. Oh, isso é muito forte, ouça bem isso. Deus está a falar com Ezequiel. Filho do homem, disse ele, eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel. Eu o mandarei, filho do homem. Luiz, ouça essa mensagem que eu estou a falar para você. Se formos a contextualizar nos nossos dias, Deus está a falar com Ezequiel, o profeta, de que ouça a palavra que eu estou a falar para você. Eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel. Eu te mandarei como meu mensageiro ao povo da Rússia. Eu te mandarei como meu mensageiro ao povo de Moscou. Eu te mandarei como meu mensageiro para Angola. Eu te mandarei como meu mensageiro para o Brasil, para a América, para as nações. Eu te mandarei como meu mensageiro para entregares uma mensagem. Uma mensagem. Existe uma mensagem de Deus que tem que ser transmitida para as nações, queiram ele ouçam ou deixam de ouvir, mas saberão que houve no meio deles um profeta em comum, um profeta que não se misturou, um profeta que não quis se aliançar com as coisas do mundo. A Bíblia diz no livro de 1 de Timóteo de que nenhum soldado é chamado para a batalha e vai se envolver com os negócios da vida. Quando você é enviado para a guerra, você não pode ficar distraído. Você tem uma missão, tens um foco. Defender a missão. Defender a missão é viver o propósito de Deus. É você trabalhar pelo propósito de Deus. Sim, esta é a mensagem que Deus está a falar com Ezequiel. Eu vou contar aqui a leitura, ainda não terminei. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O versículo 3 diz assim: filho do homem, disse ele, eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel, essa nação desobediente que se revoltou contra mim.
até hoje, os israelitas e seus antepassados nunca deixaram de me desobedecer. Eles são um povo teimoso de coração duro. Você será mandado por mim e anunciará aos israelitas as minhas mensagens. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, e quer ouçam ou não as suas palavras, pois são um povo terrivelmente rebelde e teimoso. Saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Saberão que um profeta esteve aqui na Rússia. Saberão que um profeta esteve em Angola. Saberão que um profeta foi enviado por Deus para transmitir uma mensagem. Mensagem de quê? De arrependimento. Ouçam Israel. Ouçam Israel. Oh, glória a Deus! Saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Oh, mensagem forte. Versículo 6 diz assim: por isso, filho do homem, não tenha medo desse povo, não se assuste com as suas ameaças, mesmo que as suas palavras firam como espinhos e sejam venenosas como escorpiões, não se assuste com os seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Você deve anunciar as minhas palavras, minhas mensagens, quer os israelitas ouçam ou não, porque são um povo teimoso e rebelde. Filho do homem, escute bem o que eu lhe digo. Não queira ser rebelde você também, como o resto do seu povo. Abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi uma estranha mão estendida para mim, segurando um rolo. O rolo estava escrito por dentro e por fora. Quando a mão abriu o rolo à minha frente, vi que estava cheio de ameaças, desgraças e condenações. O rolo que o profeta vai receber está cheio de ameaças, desgraças e condenações. Oh, aleluias! Glória a Deus! Trabalhando pelo propósito. Trabalhando pelo propósito. Quando Deus chama um homem, quando Deus escolhe um homem para exercer uma missão, Ele lhe dá um propósito. Ele dá um propósito. Qual propósito é esse? Propósito este, anunciar a mensagem do Senhor. Um profeta, um apóstolo, um evangelista. Não importa em que área Deus te chamou para você trabalhar, Deus te deu um propósito. A seara é grande. E se a mão dizer, por que eu não sou pé? E se o pé disser, por que eu não sou ouvido? Não. Ouça bem. Nós somos vários membros que fazemos parte de um corpo e que exercemos uma função. Cada membro do corpo exerce uma função muito essencial. O braço não pode dizer que não preciso do pé. O pé não pode dizer que eu não preciso dos olhos. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nos complementamos. Nós precisamos uns dos outros. Tire o orgulho no seu coração de pensar que você não precisa de ninguém. Aleluias! O profeta Ezequiel está nesse momento na Babilônia. Enquanto está na Babilônia como escravo, Deus lhes separou para exercer uma missão. Os filhos de Israel, por causa de seus pecados, neste momento foram levados como cativeiros para a Babilônia. O que significa a Babilônia? A palavra Babilônia quer dizer confusão, quer dizer lugar de confusão. Esse termo tem origem em Gênesis capítulo 11, quando eles estavam construindo a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é uma torre que estava sendo construída pelos homens com a função de quê? De chegarem aos céus e observarem como é que os céus são. E a Bíblia declara que Deus desceu e os confundiu com várias línguas. Então Babel quer dizer confusão. Babilônia é um lugar onde não há lei. Babilônia é um lugar onde há de tudo quase permitido. É como se fosse Sodoma e Gomorra. Então Babilônia é mais ou menos isso. É um lugar onde o pecado reina. É um lugar onde a mentira reina. É um lugar onde a promiscuidade reina. É um lugar onde tem o Satanás como centro do governo babilônico. Então isso quer dizer Babilônia. Dentro da Babilônia, a Bíblia declara que
o cativeiro deveria durar 70 anos. 70 anos em que os filhos de Israel deveriam ficar na Babilônia. Só que eles, nesse tempo em que estavam na Babilônia, eles queriam se conformar e viverem lá para sempre. Não queriam mais voltar na nação de Israel. Porque na Babilônia construíram as suas sinagogas. Eles, não, aqui nós temos a nossa sinagoga e nós vamos lá e adoramos a nosso Deus. Mas a tarefa que Deus estava a dar aos profetas é que não se conformem na Babilônia. Um filho de Deus, um nascido de Deus, não pode se conformar no pecado, não pode se conformar num sítio onde Deus não está. Deus jamais vai reinar na Babilônia. Por isso é que Deus levanta os profetas para advertir a eles de que eles deveriam se preparar para voltar em Jerusalém, na Terra Santa, em Israel. Só que enquanto mais o profeta Ezequiel profetizava, mais ele era ridicularizado. Mas os filhos de Israel zombavam dele. Então, você observa que quanto mais o profeta Ezequiel profetizava, mas ele ficava desanimado. Por quê? Aquilo que ele estava a fazer não estava a surtir efeito. Muitas das vezes, você e eu, quando estamos a trabalhar em alguma coisa, em alguma obra, em algum trabalho, em algum projeto que nós queremos fazer, muitas das vezes nós não vimos resultados instantâneos. Eu quero falar hoje sobre 3 tipos de resultados que nós podemos alcançar dentro do propósito. Existem resultados instantâneos, resultados temporais e resultados eternos. Existem resultados instantâneos, temporais e resultados eternos. Observe, alguns de nós vamos trabalhar, mas não vamos obter resultados instantâneos. Observe, Deus não nos mede pelos resultados. Essa é uma ideia errada do mundo. A sociedade em que nós vivemos é que se você não conquistar, você não é. É que se você não conquistar, você não tem capacidade. É que se você não conquistar um lugar, não chegar a algum lugar, não comprar o carro de marca, não vestir a roupa de grife, não vestir o calçado de grife, é que você não é abençoado, é que você não tem. É que se você não tem uma casa própria, você não é abençoado. O mundo nos mede pelos resultados. Deus não nos mede pelos resultados. Deus nos mede pelo propósito. Deus nos mede se nós estamos de facto obedecendo ao propósito que Ele nos confiou. O profeta Ezequiel, por exemplo, ele recebe essa missão de entregar a mensagem para o filho de Israel na Babilônia e ele vai desanimar porque não está a ver resultados. É quando Deus vai se levantar e vai dizer para ele: profetiza no meio desse povo. Queiram eles, ouçam ou deixam de ouvir, mas saberão que houve um profeta no meio dele. Haverão de saber que um profeta de Deus viveu intensamente para Deus. Sim, é um profeta que falou tanto de Deus. Nós não queríamos saber, nós queremos viver a nossa vida de maneira devasta e promíscua, não quisemos dar ouvido, mas este homem Ezequiel, ele era um profeta do Senhor. A vida dele queimava pela justiça do Senhor, o ser dele queimava pelo Senhor. Ezequiel é um profeta que viveu inteirado em anunciar a mensagem de Deus. Muitas das vezes nós desanimamos quando fazemos alguma coisa e não tem resultado. Não alcançamos resultados instantâneos. Na verdade, teve resultado, você não faz nada sem resultado. Eu me lembro quando eu comecei a gravar mensagens para colocar na internet, para colocar no YouTube, para colocar no Facebook, algumas pessoas próximas de mim começaram a falar: não, você está abrindo canal no YouTube para ter dinheiro, você está abrindo canal no YouTube para ser famoso, você está abrindo canal no YouTube para ser aqui. Não, irmãos. Existem 2 diferenças entre aqueles que cumprem um propósito e aqueles que não cumprem o propósito. Primeiro, aqueles que cumprem o propósito obedecem aquilo que Deus falou. E aqueles que não cumprem o propósito não entenderam aquilo que Deus falou e ouvem ao que os homens falaram. No princípio, quando eu comecei a gravar essas mensagens, não haviam pessoas para apoiar, para ouvir essas mensagens. Mas na verdade eu não havia dado início a gravações de mensagens com o propósito de ser famoso ou com o propósito de fazer alguma coisa. Eu queria gravar as minhas mensagens
para colocar como recordações no YouTube, para quando um dia eu estiver no meu país, em Angola, poder olhar, não, essas mensagens foi Deus quem me deu enquanto eu estive na Rússia. Foi esse o propósito. Alguns disseram não, é que você quer ser famoso. Alguns disseram não, é que você não está preparado. Mas eu não ouvi aqueles que disseram não estás preparado e queres ser famoso. Então quando eu comecei a gravar essas mensagens eu tive muito impedimento. Impedimento em termos de palavras. As pessoas disseram você não está preparado, você não pode, você não está capaz. Eu realmente acho que a ideia dessas pessoas não era má para comigo. Eles estavam preocupados comigo de que eu pudesse falar alguma coisa à toa. Sim, eu falei muita coisa à toa, nem tudo que eu falei era certo. Nem toda a mensagem que eu preguei, eu empreguei da maneira correta. Sim, toda a mensagem que eu preguei, talvez eu errei 1000 palavras, mas o fogo do Espírito estava carregado nas minhas palavras, mas a chama do Espírito estava carregada dentro de mim. Sim, eu posso não ter um português correto, eu posso não ter uma gramática correta, mas hão de saber que houve um profeta no meio deles, hão de saber que um homem que queimava no Espírito esteve no meio deles pregando a palavra de Deus. Aleluia. Eles haverão de saber que um profeta de Deus chamado Luís queimou intensamente na Rússia. Hão de saber que um profeta de Deus queimou na Rússia, pregando a palavra de Deus, entregando o evangelho genuíno de Deus, que consiste em arrependimento de pecados, que consiste em mudança de vida. Jesus pode mudar a tua vida. Eu vivo para um propósito maior. Eu vivo para um propósito maior. Eu não vivo por aquilo que as pessoas falam. Sim. Se eu ouvisse o que as pessoas falaram, você não está preparado, Luís. Se eu ouvisse o que as pessoas falaram, não, você não pode. Você só quer ser famoso, Luís. Eu jamais chegaria aqui e dizer para você: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a história da tua vida. Ele vai salvar o teu filho que está nas drogas, a tua filha que está na prostituição. Jesus vai salvar. Mamãe, você que está a lamentar esses dias, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sim, Jesus vai mudar a tua história, mulher. Oh, aleluia. Talvez o cativeiro da tua família está como estava daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia em Marcos capítulo 5 diz que havia uma mulher que estava 12 anos enferma, sim, com fluxo de sangue. A menstruação dela não parava, sempre ela menstruava todos os dias. Esse era o problema daquela mulher. A menstruação normal de algumas mulheres dura 7 dias, algumas 5. Mas aquela mulher, a menstruação dela, desde quando ela atingiu a idade para começar a menstruar, estava 12 anos que não parava de menstruar. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha, mas não alcançava resultados. Não tinha resultados. Mas quando um dia ouviu falar de Jesus, oh aleluias, quando um dia ouviu falar, sim, do Jesus o Nazareno, aquele que nasceu na Galileia, ela criou fé em seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela ultrapassou o impedimento da multidão. Jesus era alguém que estava cheio de multidões. Aonde Jesus andava, ele andava cercado de gente. Jesus estava na Galileia, tinha muita gente. Jesus ia em Nazaré, uma multidão de gente seguia Jesus. Mas aquela mulher não olhou para a fragilidade do corpo dela. Ela continuou a insistir. Havia dificuldades, mas ela continuou a andar. Haviam dificuldades, mas ela continuou a insistir para tocar Jesus. Sim. Há uma crise na tua família, mas você não desiste de orar. Há uma crise na tua casa, mas você não desiste de crer em Jesus. Você continua firme. Está difícil, mas você entra no quarto. Aleluia. Jesus, tu és fiel. Está difícil, mas você entra no teu quarto. Jesus, salva meu filho, salva minha filha. Jesus está vendo. Vai chover, mulher, vai chover. A resposta de Deus está ao teu encontro aí. Oh, aleluia. Receba a vitória em nome de Jesus. Receba a vitória agora. Receba a vitória em nome de Jesus. Oh, aleluias.
Oh, aleluias! Você que entra no quarto mesmo difícil, às vezes você não tem força para orar, às vezes você trabalhou o dia inteiro, mas só tens uma hora que você poderia dormir, mas você dobra os teus joelhos e você começa a racalaia, lecoseque, lebra suíquia, labanuste, canderegia, lequeseque, lebacuze, recanaia, labaduque, regenegue, suquelebia, nakasubia, releconde, rabacuze. Sim, Deus vai ao teu encontro, porque aquele que busca a face de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca a face de Deus de todo o teu coração, Deus alcança você, Deus responde você, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim daquilo que vós esperais e procurais. Eu não me envergonho, candalabaia, sebe, candaraia, lamanuse que lebaia, sui que lebaia, rabanuse que lebandaraga, sui que lebanaia. Eu não me envergonho. Evangelista Luiz é meu nome e eu vivo para cumprir um propósito. Algumas pessoas me olharam e disseram: Luiz, você está a lutar para ser famoso no YouTube, você está a lutar para alcançar algum lugar. Ei, eu não estou a lutar para alcançar lugar em lugar nenhum, porque eu já tenho meu coração no lugar de Deus. Eu vivo para cumprir um propósito, eu vivo para entregar uma mensagem viva e genuína de um Cristo que foi pregado na cruz e ressuscitou e está vivo para mudar a tua história, para perdoar os teus pecados, para mudar o sentido da tua vida. Sim, eu vivo para cumprir um propósito. La canto brasuika lebaia, la barasuika ndalaba shekerebanai, la brasatuika lebrasuika terabacande rebagácia. Oh, aleluias! Então, como eu, sabendo que eu vivo para um propósito, vou chorar por resultados? Porque eu sei, ainda que eu morrer, as minhas mensagens vão ficar para sempre. Assim como falou John Hus, vocês podem até me matar, mas Deus vai levantar um homem que vocês não vão conseguir parar. Tem um homem que diz que vocês podem matar-me a mim, mas jamais vão matar as minhas palavras. E Paulo, o apóstolo, quando estava na cadeia, ele disse: o meu evangelho não está preso, a palavra de Jesus não está presa. Vocês me prenderam a mim, mas a minha palavra não está presa. As cartas que Paulo escrevia mudaram a vida de cidade e nações. Mudou a minha vida também, aleluia. Um homem que estava preso na cadeia, mas as palavras não estavam presas. Paulo é um homem que entendeu o propósito de Deus na sua íntegra. De que eu não sou medido pelos propósitos, não sou medido pelos resultados, mas pelo propósito de Deus. Uma vez estava pregando uma vigília numa igreja que me convidaram há mais ou menos uns 5 anos atrás ou 6. Quando eu estava lá pregando, um dos pregadores disse assim: se você prega e não tem resultado e não tem salvação de alma, é porque você não é homem de Deus. Aquilo me criou uma indignação muito grande. Por quê? O maior profeta que já viveu no mundo, o maior homem que já viveu no mundo, chamado Jesus Cristo, quando ele pregou, muita gente não se converteu. Poucos se converteram. Os que eram verdadeiramente seus discípulos eram 12. E nos 12, um era mentiroso, era ladrão, Judas Iscariote. Agora, vais me dizer que o maior homem que já viveu não era homem de Deus? Quando peguei o microfone e fui começar a pregar, eu tive que repreender aquele irmão. Me subiu uma ira santa no coração. Eu tive que repreender o irmão. Deus não nos mede pelos resultados, Ele nos mede pelo propósito. Jesus pregou tanto, pouca gente se converteu, mas a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou sobremaneira. Jesus hoje está sentado à direita de Deus porque Ele cumpriu o propósito, porque Ele obedeceu o propósito, não olhou pelos resultados. Em João capítulo 1 diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Olha, Ele veio para os que eram dele, os seus parentes, para pregar para eles, mas o rejeitaram. Tanta mensagem que Ele pregou, mas do povo não queria se converter. Oh, aleluias! Nós não devemos nos envergonhar de cumprir o propósito. Você que está pregando no teu bairro, que está tentando ministrar a palavra no teu bairro, mas não tem resultado, não desanime. Deus está contigo. Deus vai fazer chover.
Deus vai fazer chover. Não, mas parece que nada está acontecendo. Sim, parece que nada está acontecendo. O diabo te faz parecer que nada está acontecendo para te fazer desanimar. Se você tem uma missão, tem um propósito, faça. Teve like, faça. Eu não parei porque não teve like no meu canal. Eu não parei de pregar a palavra de Deus porque não teve pessoas que me gostaram. Eu não parei de pregar porque não teve pessoas que partilharam a minha mensagem. Não! Até hoje eu não peço a ninguém para partilhar a minha mensagem. Se me encontrar lá fazendo vídeo, gravando, não, partilha, envia, faz aquilo, põe like. Não, e se pedir talvez seja 0,1%, talvez. E não menos que isso. Por quê? Porque eu acredito que aquele que me manda pregar se responsabiliza pela palavra dele. A missão de pregar foi dada a mim, o resultado é ele quem opera. É o Espírito que converte a mim. Não por força, nem por força, mas segundo o meu Espírito, diz o Senhor. Eu vivo para cumprir um propósito. O mundo geme, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Vou ficar a chorar pelos resultados? Não, eu não vou chorar pelos resultados. Eu vou me manter firme para cumprir o propósito de Deus. Sim, para cumprir o propósito de Deus é preciso fé, é preciso fervor, é preciso perseverança. Essas três coisas são fundamentais para quem quer cumprir o propósito de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. No livro de Romanos 8 diz assim, versículo 19: toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A humanidade geme para que nós nos manifestemos, para que nós preguemos. O Evangelho não da letra, mas um Evangelho que consiste na demonstração do Espírito e de poder. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo dizia de que lá no livro de Romanos 1, 17, 18, 19, diz que eu não me envergonho, oh aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16: não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos, os gentios. Eu não estou envergonhado do Evangelho. Eu não estou cansado do Evangelho. Eu estou encorajado a cada dia, com fervor, com fé. Por que é fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não viver uma vida voltada de fé, eu não posso agradar a Deus. Mas eu primeiramente creio que Deus está comigo. Eu nunca fui em nenhum lugar onde Deus não esteve. Eu estou aqui a pregar a palavra de Deus porque eu sei que Ele está aqui. Eu carrego o reino de Deus em mim. Eu estou aqui, onde eu estou, Ele está, Ele é meu amigo. Deus vai confirmar essas palavras para você, em nome de Jesus. Então, eu encorajo você a seguir em frente. Eu encorajo você a pegar a tua cruz, a não olhar para o mundo e seguir a Jesus. As pessoas vão dizer que você não é. Não tenta provar para o mundo que você é. Faça e eles vão ver depois. As mesmas pessoas que reprovaram e riram você vão dizer: Deus é contigo. Deus está com você, continua. São as mesmas pessoas que vão dizer: ah não, você é um aventureiro. Amanhã vão vir pedir oração para você. Amanhã vão vir aprender a palavra de Deus com você. Mas você não pode desistir. Sim, fé, perseverança e fervor são elementos essenciais para você cumprir o propósito de Deus. Aleluias. Então que você possa olhar para a eternidade, assim como aquele jovem David Brainerd. A oração dele era: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que você possa olhar para a eternidade e cumprir o propósito de Deus, pois o propósito é maior do que os resultados. Deus abençoe você. Shalom Adonai. Aleluia.